E antes de falar aqui alguns versículos, eu quero contar uma ilustração que é a galinha e o eu não. Vamos lá. Tinha uma galinha que ela queria plantar uma semente de trigo. Só que ela não queria fazer isso sozinha. Daí, ela convidou alguns animais e perguntou. Primeiro ela perguntou para o porco: ô porco, você me ajuda a plantar essa semente? Ele falou: eu não. Aí perguntou para o gato: gato, você me ajuda a plantar essa semente? Eu não. Perguntou para o cachorro: cachorro, você me ajuda a plantar essa semente? Eu não. Ah, então tá bom, então eu vou plantar sozinha. Ela foi lá, pegou a sementinha dela, plantou, passou chuva, passou sol, e aí aquela semente germinou e cresceu, e virou aquele trigo bonito. E aí, novamente, ela foi até os animais e falou assim: olha só, a semente que eu plantei cresceu, e o trigo está bonito. Ô cachorro, você me ajuda a colher? Eu não. Ô gato, você me ajuda a colher? Eu também não. Ô porco, você me ajuda a colher? Eu não. Então tá bom então, eu vou colher esse trigo sozinho. Então foi isso que ele fez, ela fez. Então a galinha foi lá, pegou o trigo, né, colheu e levou até o celeiro. E aí, sabe o que ela queria fazer agora? Ela queria fazer a massa, né, para fazer o pão. E daí ela chamou novamente os animais: ô porco, você me ajuda a fazer a massa para fazer o pão? Eu não. Ô cachorro, você me ajuda a fazer a massa? Eu também não. E o gato, a mesma coisa, eu também não. Então tá bom então, eu vou fazer a massa e o pão vai estar preparado. Então a galinha chegou lá, na maior dedicação, fez toda a massa, e aí colocou no forno, aquele pãozinho assadinho da hora, rapaz. E aí, e aí a galinha perguntou assim pro cachorro: cachorro, você quer comer o pão? Eu quero sim. Ô gato, você quer comer o pão? Claro que eu quero sim. Aí perguntou pro porco: porco, você quer comer o pão? Eu quero sim. A galinha: nananina não. Nananina não. Porque desde o começo eu chamei vocês para plantar e vocês não quiseram, para colher e vocês não quiseram, para preparar a massa para fazer o pão e vocês não quiseram. Então vocês vão ficar sem o pão. E entrando na palavra de Deus, Jesus, em Mateus capítulo 9, versículo 36 ao 38, diz assim: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara ou o campo é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. O campo se refere ao mundo. E as pessoas, elas estão prontas para serem resgatadas, vamos dizer assim, do inferno. E Jesus, meu irmão, Ele chama você que está aqui. Sabe por que você veio aqui hoje? Porque Deus, Ele te chama. Porque vou colocar aqui, eu vou fazer uma estimativa. Imagine que na igreja tenha 250 pessoas. E dessas 250 pessoas, eu vou colocar aí 20, 15 pessoas. Se disponibiliza. Se doa. Sabe para quê? Para falar de Jesus, para servir as pessoas que estão lá fora, para se dedicar, sabe? E essas pessoas, vou dizer mais, essas pessoas trabalham, essas pessoas têm a sua profissão, essas pessoas pegam no pesado, sabe para quê? Para sustentar a sua família, e mesmo assim, se dão. Se dão. Jesus, ele viu o povo de Israel, e ele teve compaixão, porque eram como ovelhas desgarradas. E existem muitas pessoas aqui no Arraial que são como ovelhas desgarradas. E Deus, Ele me chama, Ele te chama, para quê? Para falar do Evangelho para essas pessoas, para que eu e você possa sentir compaixão dessas pessoas. Porque se nós, meu irmão, se nós não tivermos a compaixão em nosso coração, a gente
nem sequer sai de casa para falar do amor de Jesus, nem sequer vai na casa da pessoa para discipular, ou orar por aquela pessoa que está precisando. Aquela galinha, ela representa Jesus. Jesus, ele está chamando. Jesus, ele está chamando para semear. Jesus, ele está chamando para colher. Jesus, ele está chamando para preparar. E muitos estão dizendo, eu não quero. Eu prefiro estar aqui acomodado. Eu prefiro simplesmente vir nos cultos, eu ouvir a palavra de Deus, para mim já chega. Mas o evangelho não é só isso. Jesus, ele preparou os discípulos para quê? Jesus, ele preparou os discípulos para proclamar o evangelho para o mundo. Para ir de nação a nação, de reino a reino. Jesus, ele nunca falou que seria fácil. Não, teria perseguições. Teria os desafios. Mas o que Jesus Cristo prometeu? Eis que estarei convosco todos os dias. Jesus, ele prometeu isso, que eles não estariam sozinhos, que mesmo eles presos, ele estaria lá, que mesmo sendo zombado, taxado como louco, Jesus, ele estaria lá com eles. Sabe por quê? Porque ele prometeu, e ele prometeu estar com você. Amém? Mateus capítulo 12, versículo 30 diz, quem não é comigo, é contra mim, e comigo não ajunta, espalha. Olha só que essa palavra é forte. Quem não é comigo é contra mim. E eu quero te fazer uma pergunta para você refletir. Você é com Cristo? Você está com Cristo? Jesus, ele está chamando para essa obra, meu irmão. A seara é muito grande. As pessoas estão aí. Na semana passada, eu falei sobre apatia espiritual. O que é apatia espiritual? É a pessoa pensar só nos seus próprios interesses, pensar só no eu e nada de Deus, nada de fazer a vontade de Deus, nada de orar, nada de ler a palavra de Deus, nada de se doar. Deus, ele chama você para essa obra maravilhosa. O dom que Deus te deu, os talentos que Deus te deu, é para isso, para você servir a Ele de todo o seu coração. A palavra de Deus aqui em Apocalipse, capítulo 14, versículo 15 e diante. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice e a terra foi cegada. E saiu do templo, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, lança a tua foice aguda, e vinde-ma os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar, até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Sabe o que significa isso? Ira do Senhor. Meu irmão, se eu e você não falar de Jesus para as pessoas, sabe o que vai acontecer? Deus vai passar a foice, e as pessoas, infelizmente, vão perecer. A palavra de Deus diz que a ira do Senhor está sobre aqueles que andam na desobediência, você sabia? Que a ira do Senhor que na verdade está sobre a vida daqueles que andam em uma vida depravada, que andam em uma vida fora dos princípios de Deus. Então, a hora, meu irmão, chegou a hora de falar do Evangelho. É hoje, o dia é hoje. É você falar do Evangelho para o seu vizinho. É você falar do Evangelho para as pessoas do seu bairro, no seu local de trabalho. Quando você tiver a oportunidade, meu irmão, proclame o Evangelho. Proclame o Evangelho. Eu e você vamos prestar conta para Deus, da nossa família, do nosso bairro, das pessoas que estão no nosso trabalho. Porque, meu irmão, Deus, ele vai nos dar oportunidades para falar. Se eu e você não falar, é porque a gente simplesmente recuou e disse, eu não. Saiba
Tudo aquilo que você faz para Deus, nada é em vão. Há uma recompensa. Assim como você trabalha o mês inteiro para você ter o seu salário, que é uma recompensa, que é digna, pode ter certeza que aquilo que você faz para Deus, tudo tem uma recompensa. Tudo tem uma recompensa. Nós estamos vivendo no meio de pessoas depressivas, pessoas que pensam em se matar, pessoas amarguradas na alma, pessoas que estão com mágoa de outras pessoas. Vivemos no meio de pessoas assim, de pessoas que vivem uma vida mundana e que acham que o vazio do seu coração vai ser preenchido com drogas, com bebidas, com festas, com pegação. Isso tudo é ilusão. Essas pessoas, elas precisam ouvir uma palavra, e essa palavra está no seu coração. Você sabe o que o apóstolo Paulo diz? A palavra está na sua boca e no seu coração. Fale do evangelho. Como as pessoas vão crer se elas não ouvirem? Como as pessoas elas vão ter fé na palavra de Deus se elas não ouvirem a palavra de Deus? Jesus está te chamando, meu irmão, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ele te chama. O Espírito Santo de Deus, com certeza, ele já falou contigo para falar de Jesus para alguém. Você obedeceu à voz do Espírito Santo, ou você resistiu? Eis que o noivo vem. Maranata, ora vem o Senhor Jesus. As profecias estão se cumprindo. Tudo o que está acontecendo no Brasil hoje são profecias. Tudo o que está acontecendo no mundo, guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, pestes e tantas outras coisas, são profecias se cumprindo. As pessoas se afundando ainda mais no pecado, as pessoas se afundando ainda mais no lamaçal do pecado. Profecias estão se cumprindo. Por quê? Porque Jesus falou que o amor de muitos vão se esfriar. Pessoas que estão dentro da igreja vão se esfriar, vão cair fora, vão para o mundão e vai achar que lá é o melhor. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que perseverar até o fim, esses serão salvos. Eis que o noivo vem. E Jesus Cristo, ele dá um mandamento que não é uma opção: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Batizai-os em nome do Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, fale do evangelho. Fale do evangelho. Porque Jesus Cristo está voltando. Jesus está voltando. E eu e você vamos estar diante de Deus, e Deus vai te perguntar: o que você fez? Cadê os frutos? Cadê os frutos? Cadê os frutos? Jesus Cristo, ele fala: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Aqueles que dão frutos, o meu pai, ele poda. O agricultor, ele poda. Para quê? Para que dê mais frutos. Mas aquele que não dá fruto, aquele que só vive encostado, aquele que só vive acomodado, que só quer receber e não quer compartilhar, você sabe o que a Bíblia fala? Ele corta. Ele corta. Pessoas que acham que compartilhar o pecado e compartilhar a mesa com Deus acha que é tudo certo. Não, está errado. Deus, ele tem que ser o primeiro na sua vida, e o pecado dele tem que ser cortado da sua vida. Jesus está voltando, meu irmão. Jesus está voltando. Não importa a quantidade de pessoas que estão aqui, se tem mais ou se tem menos pessoas. O importante é você cumprir com a palavra de Deus. O importante é você falar do evangelho. O importante é você proclamar o evangelho. Jesus te chama. Amém? Jesus, ele te chama. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu sei, Pai querido, que o Senhor fala aos nossos corações constantemente.
Eu sei, Jesus Cristo, que o seu coração, Pai querido, clama, chora também, Deus, pelas pessoas perdidas, porque a tua vontade é que todos sejam salvos e que nenhum pereça, é que todos sejam salvos e que nenhum morra. O Senhor, Pai querido, quer que todos alcancem a eternidade. Eu peço a Ti, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha queimar, Deus, um fogo, Jesus, de vigor, Pai querido, um fogo de amor pelo Teu Evangelho, Pai, todos que estão aqui presentes. Pai querido, venha, Deus, usá-los poderosamente, Deus, para a glória do Senhor, porque o Senhor chamou para isso, Deus. O Senhor nos chamou para isso, Deus. Fale conosco, Pai, essa semana. Usa-nos, Deus, para falar do Seu Evangelho, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar a transmissão.